Olá, queridos irmãos, graça e paz. Estimo que você esteja bem e também que você esteja percebendo o peso, o maravilhoso peso dessa graça que só pode vir do Todo-Poderoso e aí estar fazendo como o salmista recomenda no Salmo 107, quando diz para nós: rendei graças ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. E diz no versículo 9: pois ele satisfaz o sedento e sacia o faminto. Tudo aquilo que nós precisamos, o Senhor tem nos dado. Além da sua graça, a bênção espiritual de ter, de perceber, de experimentar essa graça maravilhosa. Nós temos sido supridos em todas as nossas necessidades. Necessidades físicas, o Senhor tem nos dado saúde. Às vezes as coisas não vão tão bem assim com a nossa saúde, mas o Senhor mesmo assim se mostra cuidador quando Ele restaura a nossa saúde. Então, o nosso Deus, Ele cuida de nós, restaurando a nossa saúde e fortalecendo-nos no nosso corpo e fortalecendo-nos também na nossa alma, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. O Senhor é maravilhoso. Por isso, rendei graças ao Senhor por seu amor. O amor de Deus é infinito. O amor de Deus é incompreensível da perspectiva humana. E não tem como nós não relembrarmos isto, não tem como nós não enfatizarmos isto. Estamos nos encontrando mais uma vez no meio da semana, nesta quarta-feira, para prestar um culto ao nosso Deus, adorá-lo, conversar com Ele de maneira remota. É bem verdade que presencial seria muito melhor, mas na impossibilidade, fazemos isso de maneira remota e que possamos estar aproveitando da melhor forma possível este tempo. Do lado de cá, desejando isso a você, do lado de cá, preparando um conteúdo para a sua reflexão, e do nosso lado, do meu lado e do teu lado, estarmos adorando a Deus, pedindo graça, pedindo misericórdia, agradecendo a Deus por tantas bênçãos que Ele tem nos dado, tem nos presenteado, e assim nós vamos nos conduzindo na vida cristã, através do Evangelho de Jesus. Temos refletido sobre vivendo o Evangelho e vivendo o Evangelho da maneira mais digna possível. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Seja bem-vindo você também, que quem sabe pela primeira vez nos acompanha, ou quem sabe não participando conosco dos cultos regulares aos domingos, às 9 horas da manhã, logo depois a escola bíblica, às 10h20, 10h30, à noite os nossos cultos às 18h30, além do culto da quarta de maneira remota, nós temos também o culto de oração às terças-feiras às 14h30. Se você não tem nos acompanhado e está nos acompanhando hoje e só tem nos acompanhado nas quartas-feiras, seja bem-vindo também. Estamos ali na rua Cavour, número 57, às portas do monotrilho, às portas do metrô, do terminal metrô Vila Prudente. Esperamos a sua visita e que nós possamos ali também estarmos cultuando o nosso Deus juntos. Desejamos conhecê-los. Vamos orar agora, vamos agradecer ao nosso Deus por esse tempo que reservamos para refletir um pouco na palavra do Senhor e para tentarmos conversar um pouquinho como nós estamos conversando agora. Obrigado, Senhor. Obrigado por podermos nos encontrar nesta quarta-feira, neste meio de semana, não somente
com a ideia de recarregarmos as baterias, mas também para que nós possamos estar te adorando, mesmo que desta maneira, de maneira remota, que nós possamos estar compartilhando a tua palavra, refletindo nela, e te pedimos, ó Deus, que seja um tempo precioso, não só na intercessão, não só no momento de oração, como agora, mas também no momento de nós estarmos olhando a tua palavra, lendo a tua palavra e refletindo um pouquinho nela. Que ela possa ser marcante em nós, que ela marque o nosso interior de maneira indelével, de maneira que nós fixemos as nossas atenções no que existe de principal, que é a tua palavra, que é o teu querer, que são os teus propósitos para cada um de nós e para toda a humanidade. Estende as tuas mãos sobre as nossas preocupações, sobre as nossas necessidades. Pedimos, ó Deus, pela Dani, noiva do Francisco, que irá se submeter a uma intervenção cirúrgica no dia 24. Estende as tuas mãos sobre sua vida, Senhor. Que os médicos ali estejam sendo dirigidos pelo Senhor. Estende as tuas mãos, ó Deus, sobre tantas outras necessidades que não são compartilhadas, mas não são compartilhadas conosco, mas certamente são levadas para o teu trono de graças de maneira intensa. Te agradecemos, ó Deus, e te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir um louvor e logo depois vamos continuar falando sobre esse tema tão importante que é vivendo o Evangelho, vivendo a boa nova, a boa notícia através de Cristo Jesus que chegou até nós, até o ser humano e que nós já pudemos absorver. Até daqui a pouco. Vamos ouvir um louvor agora. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele
toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Mais uma. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, o Senhor. Amados irmãos, nós queremos conversar um pouquinho mais, continuar conversando, não é mesmo? Sobre viver o Evangelho. Vivendo o Evangelho, vivendo essa boa notícia. Porque a notícia foi tão maravilhosa e o Evangelho é tão maravilhoso que não tem como nós vivermos em função disto. Por isso, essa série de mensagens sobre viver o Evangelho tem mostrado para nós a importância de viver com integridade esse Evangelho Santo. E a partir do texto áureo, o versículo áureo é Romanos capítulo 1, versículo 16, quando o apóstolo Paulo diz lá para nós: não me envergonho do Evangelho de Cristo, não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar os que creem, primeiro os judeus, depois os gentios. Então, vivermos com integridade essa boa nova que chegou até nós e que nos abordou, nos atingiu, nós fomos alcançados com essa boa nova, com essa boa notícia. A questão é como vivemos esse Evangelho, como vivemos essa boa notícia. E o texto bíblico que temos trabalhado e usado esse texto bíblico como base de viver esse Evangelho está em 2 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 3, do versículo 3 ao versículo 11. Então, abra sua Bíblia, por favor, em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11, quando ele diz assim: seu divino poder nos tem dado tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais
pelas quais glória e virtude, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude, e o domínio próprio ao conhecimento, e a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Olhem só como esses elementos estão todos interligados, no sentido de uma coisa estar cooperando para o crescimento da outra. Vale a pena repetirmos aqui: acrescentai a virtude à vossa fé. Ou seja, que a virtude seja acrescentada à fé que vocês têm. E o conhecimento seja acrescentado a essa virtude. E o domínio próprio ao conhecimento. E a perseverança ao domínio próprio. E a piedade à perseverança. A fraternidade à piedade. A fraternidade à piedade e o amor à fraternidade. Pois se essas coisas existirem e aumentarem em nós, ou aumentarem em vós, não é como diz o texto, mas aumentarem em nós, digo isso aos irmãos agora, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem essas coisas não existem está cego. Vê somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos cada vez mais por firmar vosso chamado à eleição, porque fazendo isto não tropeçareis jamais, pois assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que texto lindo esse! Esse texto ele representa bem esse nosso trabalho nesses tempos em buscar a viver o Evangelho, buscar viver esse Evangelho da maneira mais íntegra possível. Viver esse Evangelho significa interagir com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com as nossas relações, com a nossa maneira de pensar, nossa maneira de tratar as pessoas, interagir com esse Evangelho, interagir com essa boa notícia, porque essa boa notícia chegou, esse Evangelho chegou para que nós interagíssemos com essa boa nova. Ou seja, essa boa nova, essa boa notícia precisa trabalhar no sentido de fazer-nos crescer e acrescentar um aspecto positivo a outro, outro aspecto positivo a outro, como nós vimos ali do versículo 5 ao versículo 7. E tudo através dessa interação com o Evangelho de Jesus Cristo. Importante nós lembrarmos isso, importante nós termos esse texto, tanto o texto áureo de Romanos capítulo 1, versículo 16, quanto esse texto bíblico do capítulo 1 de 2 Pedro, do versículo 3 ao versículo 11. No domingo passado, na quarta-feira passada, nós falamos aí bastante sobre nos desvencilharmos da nossa autojustiça. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre tomar cuidado, sobre nos desvencilharmos da nossa justiça, ou seja, não basearmos a nossa vida no cumprimento da lei, e sim no cumprimento da graça, mas não nos esquecendo
que quando nós, muitas vezes, vivemos debaixo da graça somente e abusando dela, ou seja, trabalhando e vivendo na realidade de que nós somos filhos, na realidade de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, na realidade de que nós já temos a vida eterna, na realidade de que o perdão de pecados é patente. Então isso pode fazer com que nós vivamos muito mais debaixo dessa graça, nos esquecendo de viver o nosso dia com integridade, viver o nosso dia cumprindo a lei. Então, qual é o objetivo? O que nós precisamos para cumprir ou para viver esse evangelho? Viver cumprindo a lei, mas não abusando da graça. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isto, ok? Então, essa é a ideia. Muitas vezes nós vivemos aí debaixo de um legalismo, que é o que nós não devemos fazer, como nós vimos na quarta-feira passada. Ou seja, eu sou um bom pai de família, eu sou um bom profissional, eu sou um bom pai, eu sou uma pessoa ética, eu cumpro todas as minhas obrigações ministeriais, eu vou à igreja, eu participo de todos os encontros públicos da igreja, ou seja, eu cumpro aquilo que me é determinado pela lei, que seja cumprido. Mas eu vivo muito mais em cima disso que eu consigo fazer do que na realidade de que nós somos justificados mesmo por Cristo Jesus. Então hoje o que a gente vai ver é que precisamos tomar cuidado para não viver demais no legalismo, vivendo na licenciosidade. Ou seja, viver o legalismo, viver debaixo da lei, não entendendo que nós somos justificados mesmo por Cristo Jesus. E viver em licenciosidade, assim, bom, já que eu sou salvo por Cristo, já que o sangue de Jesus Cristo me libertou, já que eu sou salvo e uma vez salvo para frente, então eu não vou me preocupar muito em cumprir a lei. Então, é a grande dificuldade de ou vivermos uma vida legalista demais, não confiando no sangue de Jesus Cristo, que nos liberta, que nos perdoa, que nos faz nascer de novo, ou vivermos muito mais na realidade de que nós somos filhos, de que nós temos os nossos pecados perdoados, é o sangue de Jesus Cristo quem nos perdoa, o céu já está garantido, então a gente não se preocupa muito em viver a lei, em viver de maneira correta. Percebe? Já que eu sou salvo mesmo, então tudo vale. Já que eu sou salvo mesmo, então, todos pecam, então eu vou viver uma vida sem muita responsabilidade em fazer o que é correto. Então, é isso que nós precisamos tomar cuidado. Por isso é que o título dessa mensagem seria assim: Vivendo o Evangelho, ajudando-nos a cumprir a lei, mas sem abusar da graça. Como abusamos da graça? Com esse último detalhe que eu mencionei. Abusamos da graça quando, já que eu sou salvo por Cristo mesmo, então eu não vou nem me preocupar em cumprir tanto a lei, eu vou liberar geral, eu vou afrouxar a minha vida ética, minha vida moral. Já sou salvo. Agora, precisamos cumprir a lei sim, fazer o que é certo. Não dependendo do que da nossa capacidade de fazer. Desta forma, nós estaremos não abusando da graça. Okay? Como nós não abusamos da graça? Quando nós fazemos o que nos compete fazer pela lei, que o que Jesus Cristo veio fazer, ele não veio
abrogar a lei, ele não veio destruir a lei, ele não veio invalidar a lei, mas ele veio qualificar a lei. Ou seja, com o conhecimento de Cristo, com a salvação em Cristo, com a realidade de que somos limpos pelo sangue do Cordeiro, de uma vez por todas, nós conseguimos de maneira mais eficiente, não dependendo de nós mesmos, cumprir a lei. Então, cumprindo a lei, não abusando da graça. Fazer o que nos compete fazer, não dependendo de nós mesmos, mas dependendo dessa graça maravilhosa. Então, como nós podemos fazer isso? Como nós podemos viver esse evangelho cumprindo a lei, não abusando da graça? Primeiro, entendendo que o que nos torna conscientes é o evangelho quem nos torna conscientes da nossa desobediência à lei. Ou seja, quando o evangelho chega, ele chega para nós e diz que nós somos pecadores. Então, quando a graça chega, ela chega para nos posicionar quem somos. Somos pecadores. Por isso é que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 3, versículo 23, assim: porque todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. E Gálatas capítulo 3, versículo 10 diz: porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas na lei. Então, se ninguém consegue cumprir a lei, o que nos valida? A graça. Agora, o que faz com que a gente consiga qualificar essa lei, cumprir um pouco mais dessa lei, não dependendo da lei, mas dependendo da graça? Por isso, o Evangelho nos torna conscientes de nossa desobediência à lei. Então, isso é muito forte. Isso faz com que a gente não dependa de nós mesmos, porque maldito aquele que não cumpre literalmente e sempre toda a lei. É o que o apóstolo Paulo vem falando em Gálatas. Gálatas vem trabalhando exatamente esse assunto, quando os judaizantes, dizendo que não basta crer em Cristo, precisa cumprir toda a lei, como se a lei fosse primordial. Não, a lei não é primordial. Ela vem para nos posicionar da nossa incapacidade de cumpri-la, mas dependendo única e exclusivamente da graça. Então, esse é a primeira forma de nós equilibrarmos essa tendência. Não é? Essa tendência de nós ou confiarmos demais na nossa capacidade, confiarmos demais no nosso taco, confiarmos demais na nossa ética, a ponto de nós estarmos trabalhando em cima da nossa autossuficiência, ou se não, abusando da graça, já que eu sou salvo mesmo, então eu não vou nem me preocupar em cumprir a lei. Então, fazer os dois. Amar o próximo como a si mesmo, não é? Muitas vezes a gente fala, eu já sou salvo mesmo, então eu não me sinto tanto na obrigação de amar. Não, é justamente pelo fato de nós sermos agraciados com essa boa notícia e com esse evangelho, é que nós precisamos buscar, aliás, lastreados por essa graça, conseguirmos trabalhar melhor o amor ao próximo, tendo sempre Cristo Jesus, né? Quando o apóstolo Paulo fala em Romanos, eu amo esse texto, por isso que a menção dele é sempre constante na minha boca e nas minhas reflexões, quando ele diz lá no capítulo 15 de Romanos, assim: nós que somos fortes temos o dever de suportar as fraquezas dos fracos, em vez de agradar a nós mesmos. Olha só, como nós conseguimos agradar a nós mesmos se não pela graça? Agora, o fato de sermos agraciados por Deus
não tira de nós a responsabilidade de agradar mais ao próximo do que a nós mesmos. Percebe como nós podemos cumprir a lei não abusando da graça? O que significa abusar da graça em cima desse texto? Já que eu sou salvo, então eu não tenho nenhuma obrigação de tornar-me fraco como os fracos. Eu não tenho nenhuma obrigação de agradar mais o próximo do que a mim mesmo. Percebe? Então, isso é que nós precisamos aí ter muito forte, muito firme na nossa mente e no nosso coração. Muito bem. Então, o Evangelho é quem nos torna conscientes de nossa desobediência à lei de Deus. Precisamos estar com isso muito bem claro. Em segundo lugar, é pelo Evangelho que nós somos livres da maldição da lei. A maldição da lei diz isso, como nós mencionamos ali através de Gálatas capítulo 3. Maldito aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas na lei. E nós não conseguimos. O ser humano não consegue. Agora, o Evangelho, ele vem e nos torna livres desta lei. No momento em que Cristo nos justifica, é Ele quem nos justifica, não somos nós quem nos justificamos. Já vimos isso na quarta-feira passada de maneira muito forte, juntamente com a regeneração. A justificação de Cristo, a justificação com a qual fomos justificados por Cristo, é quem nos torna livres da maldição da lei. É o que o apóstolo Paulo novamente fala em Gálatas, que ele vem falando muito sobre isso, que essa é a grande luta de Paulo ali em Gálatas, versículo 13 e versículo 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição por nós. Em Cristo fomos libertos para viver para Ele. E o capítulo 15 de Romanos mostra que Ele é o nosso referencial. Então, em Cristo, nós fomos aí justificados e livres da maldição da lei. Então, nós temos que confiar na graça? Sim. Somente a graça é que nos torna justificados do não cumprimento da lei. Mas isso não pode fazer com que nós abramos mão de fazer o que nós podemos fazer, porque somos agraciados, para cumprir a lei, para fazer o que precisa ser feito. Porque senão, não amaremos como Cristo nos ensinou a amar, não trabalharemos o Evangelho com a dignidade que precisaremos trabalhar. Existem coisas que dependem de nós. O Senhor já nos agraciou, o Senhor já nos deu esse Evangelho maravilhoso. E também, em terceiro lugar, como nós podemos aí equilibrar essas duas tendências, não cumprir a lei sem depender da graça, ou não depender única e exclusivamente da graça, não cumprindo a lei. Então, isso precisa ser equilibrado. É por meio desse Evangelho, é por meio dessa boa nova, que Deus envia o seu Espírito Santo para habitar em nós. E Ele transforma o nosso coração. E é Ele quem nos capacita para realmente cumprir a lei. Agora sim é que nós somos mais obrigados, vamos dizer assim, a cumprir a lei mais do que os nossos antigos, os antigos que viveram antes de Cristo, que não tinham o Espírito Santo habitando dentro de si. Hoje não. Hoje, através desse Evangelho, o Espírito Santo é colocado dentro do nosso coração. E é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele é quem nos mostra
o que é certo e o que é errado. Ele nos faz entender o que é correto, através da iluminação do Espírito Santo é que nós conseguimos entender a palavra de Deus, nós conseguimos entender aonde nós estamos errando, onde nós estamos pecando. É através do Espírito Santo que habita em nós é que faz com que a gente perceba que nós não estamos amando como deveríamos amar, estamos maltratando quando deveríamos amar mais. É o Espírito Santo quem faz isso. Então é por meio do Evangelho, que não só nos faz consciente da desobediência, mas também faz com que nós fiquemos livres dessa maldição da lei, mas também nos envia o seu Espírito Santo para transformar o nosso coração, ir transformando o nosso coração e nos capacitando para realmente cumprir a lei. É como o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 5, versículo 5, quando ele diz assim: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O detalhe aqui é que não é o amor de Deus sobre nós, mas o amor de Deus derramado em nosso coração. Veja, não é o amor de Deus sobre nós, isso é patente, mas é o amor de Deus derramado em nossos corações, nos fazendo capazes de cumprir a lei. Quando perguntaram para Cristo qual era o mais importante item de cumprimento da lei, ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas. E ele incluiu amar o seu próximo como a ti mesmo. Na realidade, a lei de Deus, ela lá dos 10 mandamentos, ali de Êxodo 20, ele foi construído no sentido de, Deuteronômio 20, ele foi construído no sentido de que o amor de Deus pudesse ser totalmente repassado para o homem. Só é que o pecado não permitiu isto, mas o Espírito Santo vai nos capacitando gradativamente a cumprir essa lei, cujo objetivo principal era manifestar o amor de Deus. O cumprimento de toda a lei, na realidade, ele é cumprido pelo amor perfeito de Deus, que é o objetivo de Deus para o ser humano, que só Jesus pode nos ensinar, porque ele é o ser humano de referencial perfeito para nós. Não é Adão, é Jesus agora. Viver o Evangelho. Viver o Evangelho significa viver o equilíbrio entre a graça e o cumprimento da lei. Pela graça, conseguimos cumprir a lei. Nem o cumprimento da lei nos fazendo autossuficientes e abrindo mão da graça, nem sustentando-nos somente na graça e não fazendo aquilo que precisa ser feito com a lei. É justamente a graça quem qualifica a lei e dá equilíbrio para isso. Por isso, queridos irmãos, viver o Evangelho significa cumprir a lei sem abusar da graça. Vamos orar mais uma vez para que nós tenhamos plena consciência. Senhor, nos ajude nisso, porque nós somos ruinzinhos para isso. Nós somos ruinzinhos, nós não conseguimos entender o que o Senhor deseja para nós. Então, que nós possamos ter os nossos olhos mais abertos, que nós possamos ter o nosso entendimento mais aberto a equilibrar a graça maravilhosa que recebemos e fazer com que essa graça reflita no cumprimento perfeito, o mais possível no perfeito cumprimento da lei. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor,
porque podemos refletir na tua graça no sentido de qualificação do cumprimento da lei. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer aquilo que precisa ser feito, lastreando-nos na graça e não na nossa autossuficiência. E que nós, ó Deus, não abusemos dessa maravilhosa graça, sem o compromisso de fazer o que precisa ser feito através dessa graça maravilhosa que recebemos. Pelo que entendemos, nós vivemos o Evangelho quando nós damos esse perfeito equilíbrio entre a graça e o cumprimento da lei. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Romanos 16, 19 diz. Romanos 16, 19 diz. Romanos 16, 19 diz. Romanos 16, 19 diz. Seja excelente para o bem inocente, para o mal. Seja excelente para o bem inocente, para o mal. E o Deus de paz esmagará Satanás pelo seu poder sobre os nossos pés. E o Deus de paz esmagará Satanás pelo seu poder sobre os nossos pés. Romanos 16, 19 diz. Romanos 16, 19 diz. Romanos 16, 19 diz. Romanos 16, 19 diz. Seja excelente para o bem inocente, para o mal. Seja excelente para o bem inocente, para o mal. E o Deus de paz esmagará Satanás pelo seu poder sobre os nossos pés. E o Deus de paz esmagará Satanás pelo seu poder sobre os nossos pés. E o Deus de paz esmagará Satanás sobre os nossos pés. E o Deus de paz esmagará Satanás sobre os nossos pés. E o Deus de paz esmagará Satanás sobre os nossos pés. E o Deus de paz esmagará Satanás sobre os nossos pés. E o Deus de paz esmagará Satanás pelo seu poder sobre os nossos pés. E o Deus de paz esmagará Satanás pelo seu poder sobre os nossos pés. Queridos irmãos, nós estamos terminando este culto de meio de semana, nesta quarta-feira, dia 23 de abril de 2025. Pedimos que o Senhor continue a nos abençoar, continue a nos guardar. Mas eu quero lembrar você da nossa vigília, que nós mudamos um pouco por uma questão estratégica de uma vigília total, que nós iríamos ter a nossa vigília total começando às 23 horas e terminando no sábado às 6 horas da manhã. Nós estamos voltando e fazendo com que ela desta vez seja uma vigília parcial também. Nós queremos que você participe, nós queremos que você esteja conosco. Nós estaremos focando as nossas atenções nas lutas espirituais, na batalha espiritual a qual nós estamos sujeitos. Nós estamos sob ataque. Em alguns momentos mais,
outros momentos menos. Mas nós já pudemos perceber que o ano de 2025 começou com grandes hostilidades espirituais contra a Igreja de Jesus. Então nós queremos convidar você a que participe desta vigília da próxima sexta-feira, depois de amanhã, dia 25, às 20 horas e 30 minutos. Às 20 horas e 30 minutos estaremos iniciando essa vigília e até às 0 horas estaremos terminando, ok? E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite, queridos irmãos e irmãs, e um bom descanso. E até depois de amanhã, até sexta.